A paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos ao canal Esther Mendes Educação Cristã. Eu sou Esther Mendes e estou muito feliz com a sua visita aqui ao canal, certo? O livro de hoje vendeu mais de 50 milhões de cópias pelo mundo, certo? É uma autobiografia que foi publicado em 1963. Sim. Estou falando deste livro aqui, A Cruz e o Punhal, certo? Do autor, pastor e autor David Wilkerson, que faleceu em 2011, certo? E o que nós vamos ter aqui? Vamos ter o relato, né, sobre o ministério ali, aproximadamente uns 5 anos, mais ou menos, do ministério desse pastor David Wilkerson, em Nova York. Sim. Ele fez um trabalho ali de evangelização. A minha edição, gente, ela é mais antiga, tá? A editora Betânia. E eu consegui, não sei como, perder a capa aqui do livro, mas vai dar tudo certo, tá? Esse aqui é uma edição um pouquinho mais antiga, que eu ganhei. E ele está aqui. Concluí a leitura com um pouquinho de dificuldade, devido, sim, o tamanho da letra, né, da fonte. É muito pequenininha, então acabou me dificultando um pouquinho. Mas consegui efetuar a leitura deste livro aqui e a gente vai comentar um pouquinho a respeito do que o autor vai estar aqui expondo para nós. Então, uma autobiografia, né? Ele vai estar relatando como que foi ali o ministério dele com os jovens. Mas quais jovens, tá? Então, lembrando, o pastor David Wilkerson, né? Ele foi ele foi filho de um pastor e neto de pastor. Então, tem a tradição pastoral na família, tinha, né, a tradição pastoral na família, e ele morava numa cidadezinha do interior, na Pensilvânia. Então, tudo começa quando ele recebe uma chamada, né, uma chamada num momento de oração. Ele está ali no momento de oração, inclusive ele vai narrar no primeiro capítulo como que ele separa 2 horas ali do dia dele para a oração, que ele tinha essa necessidade, tá? Era entre a meia-noite e as 2 da manhã. Então ele ia ali no escritório dele no momento de orar. E foi numa dessas noites de oração que ele é surpreendido ali por uma notícia numa revista a respeito de um julgamento. Que julgamento? Na rede você tem mais informações sobre esse julgamento que ocorreu em 1958, certo? Que é o caso Michael Farmer. Digitem lá que vai aparecer as fotos, vai aparecer os acusados, toda a trajetória deste julgamento. E que foi por causa desse julgamento que ele começou ali no momento ali de reflexão a sentir de que ele precisava ir até Nova York e visitar esses rapazes. Ele precisava saber o que estava acontecendo. Lembrando que o caso de homicídio contra Michael Farmer, né, que era ele que foi assassinado, na verdade, por 7 rapazes, que eram os acusados, que pertenciam a uma gangue. Sim. E a vítima tinha uma deficiência física numa das pernas e foi atacada ali com facas, correntes, né, paus, enfim. E o pastor, então, se dirige até Nova York porque ele sente que ele precisa ir lá falar com esses rapazes e entender o que está acontecendo ali. Nós vamos ter ali a questão da chamada, né? Então, ele ora, pede a orientação do Espírito Santo, anuncia isso à sua comunidade de fé, né? À igreja, e vai. E vai para uma cidade, a princípio, desconhecida, né? Chega, então ele vai narrando as primeiras impressões que ele tem quando ele chega na cidade. E ele precisa ir diretamente lá onde vai ter o julgamento dos meninos. São 7 meninos porque, a princípio, as idades eram entre 13 e 19 anos. Então, tem momentos que ele fala rapazes aqui.
E é uma coisa que chama muita atenção, né? Ele sempre vai dizer, sempre vai estar em oração. Ele vai aqui narrando que ele sempre está em oração. Ele está pedindo a direção ao Espírito Santo. Ele não vai de qualquer jeito. Ele não vai por impulso. Inclusive nas orações ele até fala: Senhor, se não for da tua vontade, me mostre, me direcione, né? Que eu não faça algo que não seja da sua vontade, né? Que não seja algo emocional, que não seja algo que eu estou emocionado e quero fazer. Não, eu tenho que fazer algo direcionado pelo seu Espírito Santo. Certo? Certo. Muito bem. Então ele vai narrando durante os capítulos essa trajetória, tá? Ele vai para Nova York, depois ele volta, ele vai e volta. E ele consegue, sim, a princípio ali, conhecer quem eram esses jovens gangues. Final dos anos 50, né? Início dos anos 60, Nova York. E ele vai citando outras cidades também, tá? Aqui no livro. E nós vamos entender um pouco ali as gangues. Então ele vai ver o que? Primeiro, quem são esses rapazes envolvidos nesses crimes, né? Lembrando que aqui no livro ele não consegue ter contato com os rapazes, certo? Os do julgamento. Mas ele é direcionado aos rapazes das gangues, né, aonde moravam esses rapazes e até onde moram ainda as famílias. Inclusive ele consegue, tem uma passagem aqui muito interessante de um pai, ele chega, né, ele quer procurar o rapaz. Esses são vários nomes, tá, gente? Ele vai citando vários personagens. E numa dessas idas, ele vai a um lugar específico, a um lugar marginalizado que está à margem do centro, ou seja, mais afastado, certo? E ali a gente já vê uma segregação, tá? Então é algo que a gente vai entender um pouco aqui quando vai lendo o livro também. Uma segregação territorial, né? Ele vê que ali o bairro é específico mesmo da família desses jovens, assim, né? Que são envolvimento com a violência urbana, envolvimento com narcóticos, envolvimento com a prostituição, roubos, enfim, várias coisas aqui que ele vai citando. E tem uma passagem aqui, uma parte, na verdade, que ele fala que é muito interessante. Ele diz que quando ele chega na casa do rapaz que ele estava procurando, queria contato ali com a família, ele bate na porta, o pai está a orar, sentado numa poltrona. E quando ele se aproxima, né, se apresenta, o pai fala assim: eu estava orando para que Deus enviasse você até aqui. É muito forte, né? É algo que é muito falado aqui, né? A questão da oração, o poder da oração, né? Buscar a direção de Deus, dar graças em tudo ao Senhor. É uma coisa que é bem presente do início ao fim aqui do livro. Os 2 últimos capítulos nós vamos ter o pastor explicando, né, o batismo com o Espírito Santo, como que esses jovens foram alcançados pela graça do Senhor Jesus e a experiência com o batismo com o Espírito Santo. Tá? Então são os 2 últimos capítulos, né, que ele vai explicando. Os jovens vão ali dando seus testemunhos sobre a experiência, né, com o Espírito Santo. Muito bem, mas antes disso tem toda uma trajetória. Então mostra a dificuldade para se alcançar os grupos, né, para a evangelização. Então nesse caso nós estamos falando de um grupo bem específico, são as gangues, né, os rapazes que estão envolvidos com a violência, com os crimes, com as drogas. Inclusive ele tem um capítulo até que ele explica quais são como é que fala? O efeito da droga no organismo desses rapazes. O quanto que é difícil esse momento que eles precisam ficarem afastados das drogas,
né, o que vai causando e o que já vem causando o uso, principalmente aqui ele vai citar muito a heroína, tá? Heroína, o alcoolismo, jovens que têm problema de relacionamento na família. Tem um caso aqui que inclusive ele foi narrando que ele encontra um rapaz e o rapaz fala pra ele assim: eu não tenho onde morar. Assim, você não tem família? É assim, é chocante quando ele fala. Ele fala assim que tem família, mas ele não pode morar na casa dele. Aí, conversando, ele explica: porque não tem comida pra todo mundo. Eu tinha que sair. Alguém tinha que sair da casa, porque não tinha comida pra todo mundo. Era esse tipo de problema e muitos outros que eles enfrentavam, esses rapazes. Mas ele só foi descobrindo isso por causa da persistência. E claro, ele teve a direção de Deus. Então isso fica muito presente aqui no livro. Isso é muito importante. Outra coisa, ele quer fazer... foi um pastor muito conhecido pelos cultos ao ar livre. Mas como se faz um culto ao ar livre? Fiquei meditando sobre isso. A questão do evangelismo. Como organizar o evangelismo? Você pode simplesmente ir lá e fazer o evangelismo? Não. Eu me lembro que não faz muito tempo eu precisei apresentar um trabalho sobre isso. A evangelização, evangelização para os moradores de rua. Como fazer? E eu pedi ajuda para uma irmã, né? Eu entrevistei ela me concedeu a entrevista e eu perguntei porque ela tem essa experiência, né, em evangelizar os moradores de rua aqui na cidade. E eu perguntei como que funcionava, como que era a escolha da equipe, como o que tinha que levar, o que não podia levar, enfim, eu tinha que fazer numa tabela, inclusive. Então, eu tinha que fazer uma tabela com tudo. Pode levar, por exemplo, microfone, caixa de som, né? Tem também a questão do alimento, né? Levar um prato de refeição, um lanche, mas como que se organiza isso? Como que chamar a equipe? E ela me falou uma coisa muito importante que até hoje eu tenho gravado e eu lembrei quando eu estava lendo um dos capítulos do livro que é justamente sobre isso, porque ele quer fazer um evangelismo, inclusive ele conversa com os líderes, né, da igreja e ele tem a autorização para fazer, mas aí nós vamos observar a organização, é tudo muito bem organizado. É num ginásio de esportes, inclusive, que ele vai conseguir fazer ele quer fazer essa semana de evangelização com esses jovens. Muito bem. E ela explicou assim, uma coisa assim que ficou muito marcante. Ela disse assim, na hora de escolher a equipe, né, é um trabalho muito minucioso. Porque quando nós chegamos lá, nós encontramos pessoas que estão extremamente fragilizadas. E ela me disse que ao final do trabalho, porque é à noite, né? Bem no finalzinho da noite, e no final desse trabalho de oração, de intercessão, né? De pregação, de consolo, né? De palavras ali, de consolo para aquelas pessoas fragilizadas, ela disse que no outro dia ela estava como se estivesse retalhada. Uma batalha espiritual muito intensa. Então, é uma coisa muito séria. Certo? Muito bem, vamos continuar. Então, é interessante a forma como ele organiza. A princípio, eles separam 2 ônibus, porque nós estamos falando de gangues rivais. Sim. No decorrer, né, de todo esse processo, aí ele retorna para a cidade. E aí ele fica pensando muito nos jovens que lá ficaram, né, que entregaram a vida a Cristo. E a esposa dele, aí mostra um pouco também a atuação da esposa. A esposa vai conversando com ele. E muita oração. E Deus confirma aos 2 que eles realmente tinham que ir para Nova York. Tinha que fazer esse trabalho lá com esse ministério de jovens. Lembrando que ele foi o fundador do Desafio Jovem, então é um trabalho de reabilitação, né, para dependentes químicos. Já tem um alcance global, tá? Desde 1995. E como que começou? Começou em 1960,
né? Aí aqui ele vai narrar toda a trajetória, tá? Vocês vão ler direitinho aqui no livro, toda a trajetória, as dificuldades, muita oração, muito... Inclusive tem uma frase aqui que é muito interessante. Ele apresenta o projeto, né, que ele queria fazer esse lar, né? Ele queria que os jovens tivessem afeto, tivessem consolo, tivessem um lugar onde eles pudessem ir, teria a disciplina e teria o afeto, o amor que eles buscavam nas drogas, na violência, sim, né, na promiscuidade. E ele apresenta esse projeto, tem uma hora que ele fala com um dos superiores, eu não lembro quem era, e ele apresenta o projeto. A pessoa olha bem para ele e fala: sua ideia é muito boa, mas ela tem só um defeito. Ele responde o quê? Fala assim: o dinheiro, conseguir o dinheiro para esse projeto, né? Então, mostra que como que eles conseguem adquirir a casa que daria início aí para poder acolher esses jovens, como que foi esse trabalho, fez um recrutamento de jovens da igreja que quisessem fazer esse trabalho lá com esses jovens, né? Teve todo um preparo. Uma coisa que eu achei muito chamativo, ele vai relatar a dificuldade que ele teve em encontrar voluntárias para trabalhar com as meninas. Olha que coisa! Sim, a princípio a gente percebe que as meninas eram as mais resistentes, as meninas da gangue eram as mais resistentes. E havia uma dificuldade de ter irmãs ali que trabalhassem com essas jovens, ajudassem elas nessa reabilitação, né? É muito interessante. Todo este relato aqui nós vamos ter em aproximadamente 220 páginas, o meu? A minha edição, gente, tem 220 páginas, tá? Tadinho, acabei com a capa, coitadinho. Deixa aqui. Então, 220 páginas, a gente vai ter esse relato autobiográfico, certo? Do pastor que recebeu uma chamada, né, para trabalhar com esses jovens, que a princípio, inclusive ele até fala, ninguém queria trabalhar com eles. Tem filme também, tá? O filme também foi feito, o filme em relação ao livro, mas eu não assisti o filme, só vi o trailer, mas depois que eu li o livro, tá? Eu resisti, mas eu quero assistir o filme também. Mas essa questão, né, da chamada ministerial, e uma coisa que eu aprendi bastante aqui, que ele ensina mesmo, ele deixa bem frisado. Você só pode fazer algo com a direção do Espírito Santo. Do começo ao fim do livro, ele sempre fala da direção do Espírito Santo. Certo? Amém? Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. E aproveitem a leitura A Cruz e o Punhal, do pastor e autor David Wilkerson. E até o próximo vídeo.